Olha para o irmão que está mais perto de você e diga assim: o Senhor vai falar contigo hoje. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Leve seu pensamento a Deus. Leve teus pensamentos ao Senhor. O Senhor não está perguntando ou preocupado com o que aconteceu ontem, hoje. Deus não está preocupado quanto a isso. Deus deseja que o homem seja salvo. Tudo que vier a acontecer, querido, é chamando a atenção da igreja. Tudo que acontece sobre a face da terra é Deus chamando a atenção da nação. Oh, Deus bendito, maravilhoso, conselheiro, meu Pai. Nós queremos, Pai, esta noite te apresentar, ó Deus, a tua noiva, a igreja, o teu corpo, que durante estes dias tem sido sufocado sobre a terra, onde há muita zoada, muito barulho. Mas a igreja, Deus, está esperando no Senhor. E eu tenho a certeza absoluta, Papai do céu, que a tua mão continua estendida sobre a cidade de Coroatá, para abençoar a igreja, para abençoar esta nação, porque o Senhor deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ó Espírito Santo do grande eu sou, ó Jeová Elohim, sopra o teu espírito de bênção, de transformação, de mudança, de libertação sobre as nossas vidas, trazendo ao meu e ao coração dos amados irmãos um desejo ardente de servir ao Senhor em todo o tempo. Ó Espírito Santo, sopra Espírito Santo, sopra Espírito Santo, pois a tua igreja se reúne para te adorar e dizer: Deus, nós queremos ver a libertação, Deus, deste povo. Liberta, meu Pai, os crentes, liberta os crentes que ainda estão presos, algemados, que ainda estão cativos, Senhor, escravizados, Deus querido, pelo erro. Ó Espírito Santo, incomoda as nossas vidas, Espírito Santo, desperta, Espírito Santo, nosso corpo, que ainda está dormindo, que ainda está nas cavernas, que ainda está numa expectativa. Acorda, Deus, a igreja para que se levante em um grande clamor, em uma grande evangelização e pregação da tua palavra. Abençoa, Deus querido, os teus filhos e filhas que aqui estão. Derrama unção, óleo precioso da unção, e faça, Deus, resplandecer a tua glória. Eu já te peço nesta hora, Deus querido, bendito, maravilhoso, que o Senhor esteja abençoando a palavra que será ministrada esta noite, porque eu tenho a certeza de que a tua palavra virá ao nosso coração e vai encontrar um lugar para que seja guardada, para que o nosso coração verdadeiramente seja lugar, um depósito para guardar o teu Espírito Santo, a tua palavra, a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua ciência. Ó Deus bendito, para que a nossa boca, para que os nossos lábios venham profetizar salvação sobre esta cidade, libertação desta nação. Ó Deus bendito, Santo de Israel, grande El Shaddai, ó Jeová Rafá, Deus que sara, ó Jeová Jireh, Deus da provisão,
provê sobre o meio da tua igreja, sobre os teus filhos, o mover do teu Espírito Santo, para que a tua igreja se alegre, para que a tua igreja verdadeiramente seja, Deus, um lugar de salvação de vida, de restauração de vida, seja um lugar onde, Deus querido, o teu povo possa contemplar a glória e a majestade e a bondade do Senhor. Oh Deus, sara as nossas vidas que aqui está presente neste santuário nesta noite, a começar, Deus querido, pelas nossas vidas que estão em cima deste altar. Ó Deus, purifica, nos perdoa, nos purifica, nos limpa, ó Deus bendito, de maneira de que a glória do Senhor venha encher a casa, de maneira que, Deus querido, que a tua glória se estenda sobre toda a terra, de maneira, Deus querido, que venhamos entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Aleluia, louvado é o Senhor da glória, Rei da glória. Então, Deus, nesta hora, receba as nossas orações, as nossas petições, receba o nosso louvor como cheiro suave às tuas narinas, e libere dos altos céus a sabedoria da tua palavra. Sabendo disso, Deus, eu já te agradeço, na certeza de que o Senhor fará tudo sobre nós, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, glorifique ao Senhor, aplauda ao Rei da glória e vamos adorar o Senhor, porque a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Tu reinas no trono dos céus, se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado, ele é meu, pra sempre governar. Tu és muito mais
nós te louvamos, Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Canta que Ele é bom. Tu és bom.
glória do Senhor vem sobre as nossas vidas e sejamos transformados. Mais alto ao Senhor. Mais que irmão Danilo, que estará ministrando a palavra de Deus ao nosso coração, na certeza de que esta palavra encontrará lugar nos vossos corações, em nome de Jesus. Irmão Danilo. Amém, queridos. Saúdo a igreja do Senhor com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro de Jó. E nós vamos ler aqui só alguns versículos do primeiro. Amém? Eu não vou pedir para os irmãos se levantar hoje não, porque eu vou esticar um pouquinho ele aqui e a gente vai ver o que Deus vai falando para nós, tá bom? Nós vamos só prestar atenção. Diz assim o livro de Jó, capítulo 1, verso 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Verso 2 diz: tinha ele 7 filhos e 3 filhas. O verso 3: e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Verso 4: seus filhos costumavam dar banquete em casa de cada vez e convidavam as suas 3 irmãs para comer e beber com eles. O verso 5: terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificasse de madrugada, e ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois assim pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. O verso 6 diz: certo dia os anjos vieram e apresentaram ao Senhor a Satanás, e também veio no meio deles. O 7: o Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra, de andar por ela. O verso 8 diz: então o Senhor disse a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. O verso 9: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. O verso 10: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possuía? Pois mesmo tu tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. O verso 11: mas estendendo a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza te amaldiçoará na tua face. O verso 12: o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos, apenas não encorte um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do seu irmão mais velho. 14: um mensageiro veio dizer: Jó, os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando perto. 15:
sabeus atacaram e levaram embora. Mataram a espada, os empregados, e foi o único que escapou para lhe contar. O verso 16: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e foi o único que escapou para lhe contar. O 17 diz: enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapou para vir lhe contar. E o verso 18: ele ainda estava falando e chegou outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do teu irmão mais velho. 19: e quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da terra, que desabou, e eles morreram, e foi o único que escapou para lhe contar. O verso 20: ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou de manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. O verso 21, para acabar, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor Deus o levou. Louvado seja Deus, o nome do Senhor. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja Deus. Irmão, foi um pouco longo, mas é bem interessante, porque a gente já leu essa história, mas é interessante nós lermos de novo e entendermos. Aqui nós estamos falando, e Deus está falando ao nosso coração, do homem que não havia, irmão, problema nenhum com este homem. Este homem, ele tinha todas as características de um homem para servir a Deus com integridade, para ser obediente, para fazer as coisas corretas, e ele fazia. Aqui o texto está dizendo claramente que Jó era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava o mal. E a palavra vai dizer que tudo que estava nas mãos de Jó, Deus abençoava. Porque muitas das vezes, irmão, a gente quer, é aquilo que a gente sempre diz, e o que Deus sempre fala para nós, que às vezes a gente quer receber as coisas de qualquer jeito. Não é dessa maneira. Nós não vamos receber as coisas de qualquer jeito. Mas o que eu quero fazer você pensar e a gente entender nesta noite, que mesmo eu e você fazendo as coisas corretas nas nossas vidas, nós iremos passar por tribulações. Foi assim que aconteceu na vida deste homem. Ele estava fazendo as coisas tudo corretamente. E o fato de você estar fazendo as coisas corretamente, ele passou por luta, por provações, e passou por todas as situações adversas que alguém poderia passar. E, irmão, ele, em nenhum momento a palavra diz que ele pecou. Muito pelo contrário, irmão, quando a gente passa por tribulação, por prova, por luta, a primeira coisa que a gente faz é murmurar. Ah, por que eu estou recebendo isso? Mas será por que isso está acontecendo? Será por que Deus está sendo injusto comigo? Por que Deus faz com que eu receba isso? Eu não tenho culpa nenhuma. Irmão, quando eu começo a comparar a minha vida, a vida deste homem aqui, eu digo, meu irmão, eu mereço receber muitas coisas piores. Eu entendo que os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, porque o nível de santidade deste homem aqui era um nível muito elevado, irmão. Ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício ao Senhor, colocava os filhos dele, ele oferecia holocausto ao Senhor, colocava os filhos dele, ele orava pelos filhos dele, pedindo: será se um filho meu fez o que desagrada ao Senhor, pecou no seu coração? A palavra de Deus diz que ele fazia isso continuamente. Meu irmão, essa é santo demais. E às vezes, irmão, a gente, numa pequena prova, num pequeno obstáculo, numa pequena situação adversa que Deus permite que nós passamos, muitas das vezes a gente já pensa em desistir da caminhada, já pensa em parar, já pensa em falar mal do Senhor ou murmurar para um irmão. Mas o que Deus nos mostra aqui, irmão, que este homem, de maneira nenhuma, ele deixou de acreditar naquele Deus a qual ele confiava. Eu gosto muito da história de Jó, porque ela nos ensina, irmão, a gente perseverar. Nos ensina que olhar que mesmo os obstáculos que a gente vai passar, não é motivo para nós parar. E eu gosto aqui no verso 7,
quando o Senhor fala a Satanás e diz assim: de onde tu vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e perambular por ela. E o verso 8, o Senhor diz assim: disse então o Senhor a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Só que Satanás também tinha uma resposta para Deus. No versículo 9 ele vai dizer: será que Jó tem razão para temer a Deus? Ou seja, ele colocou aqui dizendo que Jó estava temendo a Deus porque tinha uns benefícios materiais. Era isso que ele disse. E respondeu Satanás: será que Jó teme a Deus? Respondeu Satanás, e o verso 10 diz assim: acaso não puseste uma cerca em volta dele? Olha, irmão, olha como Deus protege aqueles que são tementes ao Senhor. O texto aqui está dizendo que o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Ou seja, aqui está dizendo que é uma proteção que este homem tinha em volta de tudo que ele possuía. E ele diz: em volta dele, da família e de tudo que ele possuía. Olha, estava tudo guardado pelo Senhor. Mas aí você vai ver lá na parte B, aí ele vai dizer: tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão apanhados por toda a terra. Ele afirmou que Deus abençoava ele. Quem abençoava a vida de Jó era o Senhor. E o verso 11 diz: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. Sabe por que Deus aceitou esse desafio de Satanás? Porque Deus sabia quem era Jó. Deus sabia que ele poderia confiar em Jó e que ele ia ser íntegro, reto, e ele ia continuar fazendo da maneira que Deus falava lá no primeiro versículo. Deus deu testemunho de quem era aquele homem para Satanás. E aquele homem passou por um teste tremendo. Aquele homem passou por uma prova tremenda. E às vezes, irmão, a gente está numa prova e a gente reclama que só. A gente murmura que só. E aí quando a gente olha um homem desse aqui, que passou calado, aleluia, glória a Deus. Este homem nunca falhou. A palavra de Deus diz que ele, com toda essa prova, ele não pecou. E o versículo 13 diz assim, e aí o versículo 13 diz que os filhos dele estavam num banquete. E aí o 14 vai dizer que os filhos estavam no banquete, de repente veio um vendaval e acabou com tudo que Jó possuía. Eu já estou fazendo um resumo para que a gente não se alongue. E aí, irmão, no versículo 16 vai dizer assim, que o mensageiro veio dizer: e o fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas, os empregados. E esse empregado aqui que contou a história foi o único que se salvou. Para você ver o grau de destruição que aconteceu. Irmão, e as coisas, e Deus permitiu. Quando Deus permitiu que tudo isso acontecesse, Ele sabia qual seria a reação de Jó. E quando a gente começa a se aprofundar no livro de Jó, e eu fui pesquisar o que o nome Jó significa. O nome Jó significa o perseguido. Esse homem, não existe na Bíblia alguém que foi mais perseguido do que ele. Então muitas das vezes a gente diz assim: eu sou perseguido por alguém. E aí a gente tem que se lembrar, irmão, não teve ninguém mais perseguido do que Jó. Este homem aqui foi perseguido, realmente. Às vezes alguém nos persegue numa disputa de alguma coisa e a gente já fica chateado. Imagina, o próprio diabo apareceu para Deus para tentar acabar com a vida. Mas a palavra de Deus diz que a vida ele não pôde tocar. Ele tirou tudo que você imaginar, ele tirou tudo da forma que o texto nos contou. E o versículo 18 vai dizer que os mensageiros e os seus filhos e as suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho. E o mais velho, o 19, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e foi o único que escapou. Ele contou. Irmão, Jó perdeu propriedade, Jó perdeu o gado, Jó perdeu os filhos,
Jó ficou cheio de chagas. A palavra de Deus diz que ele ficou com úlceras malignas, que elas ficavam em carne viva. Ele se coçava com um casco de telha, para você ver o grau de dor que essa pessoa sentia, que esse homem sentia. Só para a gente entender o que esse homem passou. E o verso 20 diz assim: e ouviu isso Jó, e levantou-se, e rasgou o manto, e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração. Olha que atitude, irmão. Eu sinceramente, irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo uma atitude dessa. E o versículo 21 diz assim: e disse: saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte porque é no momento da luta, é no momento da adversidade, é no momento da provação que nós realmente mostramos quem nós somos. Porque é muito bom a gente dizer que serve a Deus quando as coisas estão tudo muito bem. Quando a gente tem comida em casa, quando a gente tem a roupa que a gente pode comprar na hora que a gente quer, que a gente pode sair na nossa moto, a gente pode sair num carro, a gente pode ir almoçar no restaurante. Tudo isso é muito bom. Mas quando a gente não pode mais fazer nada disso, irmão. Ou então quando você está com uma enfermidade lá no hospital. Uma enfermidade. Quando você descobre que tem um câncer. Ah, não, porque eu sou crente, Deus vai curar. Sim, Ele pode curar. Mas tem muitas pessoas que Deus não quer curar. E a pessoa vai lá para o hospital, fica lá se tratando. E Deus diz, não, vai ser daquela doença e leva dali. E aí? A gente tem que acabar desse negócio de dizer, não, que Deus vai nos curar. Sim, Deus pode curar, Ele é poderoso para curar, Ele tem todo o poder, mas você tem que saber se o objetivo ou o propósito dele é para isso. É porque a gente imagina que tudo Deus vai fazer no tempo e a hora que a gente é crente, as coisas não é assim. Se fosse assim era bom demais, se fosse assim esse Jó não teria sofrido dessa maneira. Então a palavra estaria errada. Então, o que Deus está falando para nós, irmão, é que as lutas virão. As provas irão vir. Os obstáculos irão vir sobre nós. E às vezes, irmão, uma enfermidade ela é dolorida demais. Eu me lembro que Paulo tinha uma enfermidade que a palavra não diz o que era, mas eu acredito que seria uma enfermidade na carne que doía, que ele pedia para que aquela enfermidade fosse tirada da vida dele. Enfermidade nunca foi coisa boa na vida de ninguém. Você sentir dor quase 24 horas, meu irmão, é coisa terrível. Eu conheço uma pessoa que ela sente dor direto e ela tem um problema sério e ela só dorme com remédio, o tempo todinho. E tem pessoas assim o tempo todo. Amém? Para a gente não ficar achando que Deus, ele tem a obrigação de curar. Ele cura, a oração cura, a palavra de Deus diz que cura. Não é que eu esteja dizendo aqui, não, Deus não é capaz de curar. Ele cura, agora tem que saber qual é o propósito para isso. Às vezes ele permite uma situação e a pessoa... Amém? E agora, querido, nós vamos passar para outra parte que eu separei aqui. Vamos abrir rapidinho aqui Provérbio 28, no versículo 13. Provérbio 28, no versículo 13. Provérbio, capítulo 28, verso 3, diz assim, ó: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e as abandona encontrará misericórdia. Eu vou repetir. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas aqueles que confessam os abandona encontra misericórdia. Aleluia. Irmão, então a gente tem que confessar o nosso pecado. Muitas das vezes, irmão, a gente está pecando e escondendo debaixo do tapete, pecando e dizendo que está tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu quero te falar, irmão, que lá no íntimo do teu ser, lá no íntimo da sua vida, o Senhor está te observando, está me observando. Não vai adiantar a gente chegar aqui
fazendo as coisas erradas e o Senhor está nos observando. Vai chegar um período, irmão, que Ele vai colocar aquela situação, se a gente não pedir perdão, Ele vai colocar, Ele vai expor aquela situação. A palavra de Deus diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Deus revela o profundo, o oculto e o escondido. Então, irmão, nós temos que voltar a pedir perdão ao Senhor, confessar os nossos pecados. A palavra de Deus diz que a gente tem que confessar eles. A gente tem que confessar o pecado toda hora, porque toda hora a mente da gente está numa guerra, numa batalha espiritual terrível. O verso, agora a gente pula bem aqui para o verso 10, do 28:10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Olha, irmão, por que eu estou voltando aqui para esse texto aqui? O temor do Senhor. Porque o temor, irmão, é algo extremamente importante para nós termos uma vida vitoriosa na presença do Senhor. Irmão, Deus se agrada do homem que teme a Ele, do homem que realmente procura conhecê-lo, do homem que procura fazer a vontade de Deus, obedecer, que realmente ande na presença do Senhor. Glória a Deus. E ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Aleluia. Então, irmão, nós temos que continuar temendo a Deus. Irmão, aquilo que aconteceu ontem aqui na cidade, falando sobre isso, é algo, irmão, que daqui a algum tempo isso vai ser a coisa mais normal do mundo. Porque a palavra diz que nós iríamos ser perseguidos pelas boas causas. E o próprio Jesus afirma isso. O próprio Jesus disse que nós seríamos perseguidos pelo nome dele. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é justamente isso. Amém? Vamos voltar aqui para o versículo 14. O versículo 14 diz assim, no mesmo capítulo, diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o coração cairá em desgraça. Olha o que ele está dizendo: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Ele está dizendo que aquele homem que teme a Deus, ele é feliz, porque ele está procurando agradar a Deus, e Deus se agrada daquele homem que faz a vontade de Deus. Aí ele está dizendo: mas aquele que endurece o coração cairá em desgraça, em ruína, em destruição. Muitos, irmãos, a gente fala para eles não querem ouvir. Muito a gente vai falar para eles dizem: não, isso aí não tem nada a ver. Não, o que eu estou fazendo aqui, eu não quero saber disso não. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, e diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da vossa mente, para que possais compreender qual é a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Não te conforme, irmão, com aquilo que eles estão falando aí. Tira isso, não deixa o inimigo colocar o desânimo, não deixa o inimigo colocar aquilo na tua mente, dizendo que aquilo que a gente está fazendo para Deus, porque muitas vezes o inimigo fica dizendo, impedindo da gente fazer as coisas para Deus. O inimigo endurece o nosso coração, irmão, para a gente não orar. O inimigo endurece o coração para a gente não ler a palavra, irmão Marcelo, e os demais. E ele endurece o coração para a gente não ir nem para a igreja. Endurece o coração para a gente não ter, muitas das vezes, irmão, nem ânimo para sair de casa, para vir para as coisas da igreja. Isso aí, quem é, irmão? É uma luta, é uma luta espiritual que eu e você passa toda hora. Mas o Senhor está dizendo: não te deixe se conformar com tudo isso. Tudo isso que a gente está vendo, irmão, é o prenúncio da volta de Cristo. Eu não tenho nem medo de errar em afirmar que o Senhor está voltando, não vai demorar mais muito. A estrada, irmão, o caminho está todo desenhado. Está todo desenhado do que vai acontecer, o que está acontecendo na terra. Os governos que o inimigo está preparando, você tem visto aí. Você tem visto as coisas acontecendo. Lá nos Estados Unidos, o
o Trump perdeu, não é que o Trump seja o homem mais santo do mundo, não. Mas ele tinha alguma associação para o lado mais cristão. Ele teria alguma afinidade com o cristão. Não estou dizendo que ele é crente, totalmente diferente. Mas ele tinha uma afinidade com o segmento cristão, né? O segmento cristão americano. Ele tinha uma afinidade. Mas o opositor dele, quem bancava o opositor dele, sabe quem era? A China. Exatamente. A China é o quê? A China é comunista. A China é anticristão. Então você vê que a situação está afunilando, porque Jesus vai voltar. Jesus está permitindo tudo isso, porque a palavra de Deus diz que as coisas vão ficar piores a cada dia. A gente, muitas das vezes, irmão, a gente está pregando e Deus falando, é verdade, Deus quer nos abençoar, Deus pode melhorar a situação, pode, mas a palavra de Deus está dizendo que os últimos dias seriam difíceis, os últimos dias seriam atribulados, os últimos dias nós passaremos por tempos atribulados, ou tempo difícil, ou tempo que muitas das vezes muitos não irão segurar essa pressão. Irmão, se Jó fosse um homem fraco, ele não tinha segurado essa pressão. Foi uma pressão muito pesada, irmã Conceição. E Deus permite, e às vezes nos permite nos jogar lá, não estou falando no bom sentido, que nós estejamos ali no meio das lutas, porque muitas das vezes ali Ele está provando o nosso caráter. Ele está provando o que realmente o nosso coração, qual é a intenção do meu e o teu coração. E Ele permite essas situações. Amém? Então aqui no versículo... Então agora vamos para 1 Pedro, capítulo 3, verso 11. 1 Pedro, capítulo 3, verso 11. Eu percebo que eu estou falando aqui sobre as qualidades que Jó tinha, né? Jó temia a Deus, Jó se livrava do mal, Jó era um homem que agradava o Senhor em todos os aspectos. 1 Pedro 3,11 diz assim: afasta-te do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Aleluia, glória a Deus. Ele está dizendo: afasta-te do mal. Ou seja, o mal, irmão, às vezes está bem aqui pertinho. Ele está dizendo: te afasta dele, porque se você ficar perto dele vai dar problema, vai ter problema para mim e para a tua vida. Afasta, fica distante. Aleluia. E aí ele diz: e faça o bem. Nós temos que fazer o bem, irmão, mesmo quando nós, muitas das vezes, os nossos inimigos fazem o mal para nós, fazem o mal para nós. Às vezes, irmão, é a parte mais difícil do evangelho. Às vezes não, é a parte mais complicada. Quando você tem que amar aquele que realmente quis te derrubar, aquele que te traiu. Imagina a situação de Jesus, irmão. Imagina quando ele não foi pego de surpresa, mas ele sabia que aquilo ia acontecer. Mas claro que ele ficou com um sentimento triste no coração, irmão Marcelo, quando Judas o traiu. Ele chamou ele assim, amigo. Irmão, aquilo ali, eu tenho certeza que aquela palavra doeu na alma de Judas, irmão. Porque alguém quando chama de amigo é porque é próximo. É ou não é, irmão? É. Quando eu chamo alguém de amigo, é porque é próximo de mim. E Jesus chamou aquele homem de amigo. Mas ali já foi tarde. Aquele homem já queria realmente, já estava possesso para tentar fazer aquilo que ele foi designado a fazer. Amém? E para nós finalizarmos, vamos abrir Gênesis, capítulo 50, verso 20. Gênesis, capítulo 50, verso 20. Aqui, irmão, esse texto, ele vai falar sobre José. Aqui, quando José passa por toda aquela provação, aqui José já é governador, e aí ele encontra os irmãos dele. E ele encontra os irmãos dele. Olha o que é que ele responde para os irmãos dele. Gênesis capítulo 50, verso 20, diz assim: vocês pelejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos.
Oh, irmão, que palavra. Oh, irmão, aquele coração daquele homem estava sarado. Aleluia, ele não guardava nenhum ressentimento dos irmãos, daqueles irmãos que fizeram mal contra ele, que quiseram matá-lo, que quiseram deixar ele destruído. Mas o que me chama mais atenção é que Deus trabalhou no coração dele e ele recebeu os irmãos de braços abertos. Recebeu eles com amor. É assim que você tem que fazer. É assim que eu tenho que fazer. Não é torcer para aquele que tentou te destruir ou me destruir e dizer, agora eu quero ver lá aonde ele merece estar, lá na sarjeta. Não é assim que Deus quer que você faça. A palavra de Deus diz que se você vê alguém dos seus inimigos te pedindo uma água, é para você dar água para ele. Se ele te pedir também comida, dê comida para ele. E se ele te pedir também uma coberta, cobre ele. É assim que a palavra nos ensina. O problema é que a gente está pulando essas coisas e quer um evangelho que seja muito fácil, tudo no tempo e hora e tudo muito fácil. Não é assim. O evangelho é renúncia. O evangelho, ele realmente, nós temos que renunciar todos os dias. O eu. Nós temos que renunciar àquilo que a gente acha que é importante na nossa vida. Porque senão nós estaremos perdendo tempo. E aqui, irmão, nesse texto aqui, você percebe um detalhe. E ele ainda diz aqui, ele diz assim, ó: vocês pelejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Não era só José que ele queria preservar. Através de José, a vida de muitos foram abençoadas. Aleluia. Glória a Deus. Através de um homem, irmão, Deus abençoa a vida dos outros. Através de um, Deus está abençoando a vida de algumas pessoas, até que você, às vezes você nem se lembra, mas através da tua vida Deus está fazendo um milagre. Sempre se coloque na posição e nunca se esqueça que realmente Deus usa da forma que Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. Esta é a palavra que Deus colocou aos nossos corações. Eu agradeço pela oportunidade e que Deus possa nos abençoar grandemente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos. Não esquecendo que sexta-feira, às 5h30, às 17h30, estaremos aqui para louvar, para bendizer ao Senhor e fazer um momento de oração. Estamos de volta à prática da oração coletiva com os amados. Pai, obrigado por esta palavra, pela vida dos irmãos que aqui estão, por a vida daqueles que não puderam vir, daqueles que estão trabalhando, estão de plantão, aqueles que estão viajando, como no caso da irmã Gracinha. Ó Deus bendito, maravilhoso, que o Senhor guarde e proteja cada um, na certeza de que a graça do Senhor, a bondade de Deus, esteja então assim repousando com toda a sabedoria e graça no coração de cada um dos teus filhos, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Aplaudam a Jesus. Maravilhosa graça, infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou, sua vida entregou.